política brasileira nos últimos dias ou últimas décadas, surge um pensamento: que tipo de evangelho tem florescido com tanto vigor no Brasil? Será o evangelho de Cristo? Será o evangelho do Novo Testamento? Será o evangelho da cruz? Eu quero estar trazendo uma palavra aos irmãos esta noite, exatamente sobre a mensagem que Paulo pregou, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é suficiente. A suficiência da cruz. Então, observando, meus amados irmãos, nós estamos presenciando aí o surgimento de um evangelho distinto, centrado no homem e não em Cristo. É um evangelho de prosperidade e não de salvação. É um evangelho de libertação mística e não de arrependimento dos pecados. Meus amados irmãos, o evangelho tem sido adulterado e modificado para ficar mais palatável ao homem moderno. Não é o evangelho ou o homem que deve se adequar ao evangelho. Para muitos é o evangelho que tem que se adequar ao homem. E isto está surgindo nesses últimos dias. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o evangelho pregado pelos apóstolos, que é o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, é suficiente. Não precisa de autoajuda. O evangelho da cruz é poderoso para salvar o homem. Aleluia! Agora vejamos o sincretismo religioso que vem florescer em nosso país. É condenável. É condenável. E o que é sincretismo religioso? O sincretismo religioso é a combinação ou fusão de elementos de diferentes tradições religiosas, resultando numa nova prática ou crença. É um processo comum em diversas culturas e contextos históricos, muitas vezes motivada pela necessidade de adaptação e resistência. Observe, meus amados, a fusão de cultura. O sincretismo envolve a mistura de elementos religiosos, como símbolos, rituais, divindades e crenças originárias de diferentes tradições. A adaptação e resistência em contexto de colonização ou imposição de cultura. O sincretismo pode ser estratégia de resistência e preservação cultural, permitindo a manutenção de elementos próprios enquanto se adapta à nova realidade. Ou seja, os homens estão criando um evangelho para si, um evangelho de adaptação ao seu eu, ao seu ego, ao seu status cultural, à sua posição de religiosidade. Eles criam para si o seu método de crença. Exemplo disso no Brasil. No Brasil, o sincretismo religioso é especialmente evidente na relação entre o catolicismo e as religiões afro-brasileira ou afro-brasileira. Por exemplo, candomblé, a umbanda, os orixás e as divindades africanas foram muitas vezes associadas a santos católicos para facilitar a prática religiosa sem contexto ou em contexto de repressão. E muitas das vezes esse contexto quer também entrar no contexto religioso, quer entrar também no âmbito da igreja, ou quer se incluir também no evangelho. E muitas das vezes, se nós não estivermos aptos na leitura da palavra de Deus,
podemos ser enganados com pessoas que estão sendo instrumentalizadas pelo inimigo, dizendo ser profeta de Deus, talvez até contando a nossa vida, contando o nosso passado. Porém, meus amados irmãos, precisamos abrir os olhos espirituais, porque o sincretismo não se limita à religião. Observe, o conceito de sincretismo pode ser aplicado a outros campos, como a cultura, a política e a arte, abrangendo a função de diferentes elementos em uma nova forma. Mas, meus amados irmãos, o sincretismo religioso, ele quer entrar, ele quer se envolver em nosso meio, e aí muitos querem se adaptar a isto, querem ser crente, mas não querem ser transformados pela palavra. Querem ser crente, mas não querem que a palavra corrija a sua vida. Querem ser crente, mas uma mensagem provinda da cruz, uma mensagem do evangelho que salva, que transforma, não surte mais efeito na vida de muitos. Porém, ainda há um povo na terra que ainda dá valor à mensagem da cruz, que ainda levanta a mão para o céu e diz assim: a cruz de Cristo é suficiente, aleluia. A mensagem da cruz, aleluia, ainda é poderosa para salvar, libertar e transformar o mais vil pecador. Quem acredita vai levantar a mão no terceiro andar, vai abrir a boca de adorador e vai glorificar a Deus. Quando nós estamos observando o avanço do crescimento da igreja de hoje, precisamos observar a sua base. Porque, queridos e amados irmãos, muitos cultos se transformou em sessões de descarrego. As pessoas são levadas a depositar sua confiança em crendices como o óleo ungido, a água e fluidos consagrados por bispo poderoso, como a rosa vermelha, a vassoura ungida, a toalha suada de um bispo. Alguém paga por aquilo, alguém compra, e nós estamos vendo isso acontecendo no meio do povo de Deus. Alguém liga o seu televisor, aí tem lá alguém orando, dizendo: pega um copo d'água, coloca em cima da tua televisão, eu vou orar, e depois de eu orar, tu pega esta água e bebe. E muitos dos nossos irmãos estão caindo nessa tumba fria. Aí é crente gelado, aí é crente frio, é crente fracassado, é crente que não se congrega, é crente que quando cai uma chuvinha qualquer sobre a terra, ele é motivo dele não vir para a igreja. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Muitos crentes flagelados porque não tem o evangelho da cruz. Mas o evangelho da cruz, ele precisa continuamente ser pregado em nosso meio. E quem concorda comigo vai levantar a mão de adorador, vai glorificar o nome do eterno Deus. Meus amados irmãos, temos visto, queridos irmãos, o reflorescimento das indulgências medievais nos púlpitos de muitas igrejas, aonde as pessoas precisam comprar a bênção, sendo que a bênção já foi paga. É só nós ir para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14, está lá o segredo de sermos abençoados. Não precisamos correr atrás da bênção.
Se nós fizermos o que está escrito em Deuteronômio 28, 1 a 14, é as bênçãos que vai correr atrás de nós. Querido, se fosse um milagreiro que tivesse aqui neste culto de sábado, se fosse alguém que tivesse aqui usando de falcatrua para enganar as pessoas com cura, com milagres, eu não sou contra o milagre acontecer, desde que o evangelho seja pregado, porque a minha Bíblia diz, e a tua também, que Jesus mandou pregar a palavra, pregar a mensagem da cruz, e à medida que a mensagem da cruz fosse pregada, ele ia cooperar com sinais, prodígios e maravilha. Bendito seja Deus. Então não precisamos fazer efeito, a mensagem é suficiente. Quem está me ouvindo aí? A mensagem é suficiente. A palavra que vem de Deus, a palavra que vem do Filho, a palavra da cruz, ela é suficiente. O que é necessário, pastor, fazer nesses últimos dias? É necessário que levantemos nossa voz e brademos que esse outro evangelho, um evangelho estranho, espúrio, seja extirpado. Precisamos nos voltar para as Escrituras, para a plena suficiência da obra de Cristo em nosso favor. Não temos nada a acrescentar à obra cabal que Cristo realizou por nós. Quem crê que a obra dele é suficiente, quem crê que a obra de Cristo é suficiente, se você crê, me dá um sinal que você está acordado neste culto e pode adorar o nome do Senhor. Missionário Jefferson, Paulo, eu creio que prevendo isto dos dias atuais, ele chega à igreja de Corinto e vai dizer para eles no versículo 23 do capítulo 1 da primeira carta, e o versículo 24, ele vai dizer: não há outro evangelho a ser pregado senão o evangelho de Cristo, e este o crucificado. Aleluia! O evangelho de Cristo é suficiente. O próprio Senhor Jesus, ele falou estas palavras, e o doutor Lucas, com muita precisão, ele escreveu no capítulo 11, versículo de número 22. Lucas vai dizer que Jesus venceu e subjugou o valente Satanás, tirando-lhe a armadura em que confiava. Ou seja, o Senhor desarmou o inimigo mediante o sacrifício que fez na cruz. Aleluia! No madeiro, Jesus despojou os principados e potestade e triunfou sobre ele, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus arrancou das mãos do diabo todas as suas armas, consumou a obra da nossa redenção. Quem pode adorar a Cristo por isto? Deixa eu dizer para você esta noite: a cruz não foi um patíbulo de fracasso, mas o trono do mais esplêndido êxito. Foi lá na cruz que Jesus conquistou para mim, para você, para nós, a igreja do Senhor, a mais extraordinária vitória. Vitória, vitória. Nós só estamos aqui esta noite por causa da cruz de Cristo. Foi lá na cruz que Cristo conquistou a vitória, para que pudesse estarmos aqui esta noite dizendo glória, dizendo aleluia. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem veio abrir a boca, quem veio adorar, quem veio exaltar, quem veio glorificar a Deus.
fecha os teus olhos por um momento, fecha os teus olhos por um momento. Contemple o Cristo da cruz. Contemple agora com uma condição: ele foi pregado na cruz, ele foi morto na cruz, ele desceu à tumba fria, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E agora diz: lembrem da minha morte, até que eu venha. Jesus foi morto, mas está vivo, está vivo, está vivo. E ele mandou celebrar esta noite a sua morte, mas celebremos a sua morte com alegria, porque ele está vivo. Ele está vivo. Quem crê que ele está vivo? Quem crê que ele está vivo? Quem trouxe a boca para adorar, levante a mão e glorifique o Cristo vivo. Ele está vivo. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Queridos e amados irmãos, por que a cruz de Cristo é suficiente? Por que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do Novo Testamento, a mensagem de nosso Jesus é suficiente? Porque lá na cruz, a lei foi cumprida. Lá na cruz, Jesus cumpriu cabalmente a lei. Deixa eu dizer uma coisa para meus irmãos: é por meio da lei que o diabo tenta nos intimidar, acusar e condenar. O diabo se esforça para usá-la contra nós. O diabo tem prazer em revelar nossos pecados e nos expor ao ridículo. É isso que ele faz o tempo todo com a gente. Mas Jesus, lá na cruz, ele cumpriu a lei por nós. Aleluia! Jesus na cruz pagou a pena que lhe cabia, que me cabia, que nos cabia. Aleluia! Na cruz Jesus cancelou o escrito que nós tinha de dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas lá na cruz Jesus assinou o cheque e pagou a minha dívida. Lá na cruz Jesus assinou o cheque e pagou a tua dívida. Lá na cruz a nossa dívida foi paga, foi paga, foi paga. O diabo pode chegar com a lista do tamanho que ele quiser, dizendo que você é pecador, dizendo que você é assim, que você é desse jeito, mas Jesus vai dizer para ele: o meu sangue derramado na cruz purifica de todo o pecado. Se você crê nesta palavra, você vai levantar a mão e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Não importa a cor que está o teu pecado, o que importa agora é você reconhecer que a mensagem da cruz que Paulo pregou, que os apóstolos pregou, revela que na cruz a sentença dos nossos pecados foram pagas. A dívida foi paga. O sangue de Cristo, queridos e amados irmãos, foi o preço que custou a minha vida, a sua vida. Aleluia. O profeta Isaías, antes mesmo do próprio Cristo vir, ele revela isto, ele mostra isso. Capítulo 1, versículo 18 de Isaías.
Ele diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelho como o escarlate, o sangue do Cordeiro torna mais branco do que a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelho como o carmesim, o sangue do Cordeiro, o rabacá, torna mais branco do que a lã branca. Este sangue tem poder de limpar, aleluia. Este sangue tem poder de purificar. O sangue de Cristo torna a nossa vida mais alva do que a neve. Este sangue é o escudo que o livra da morte eterna. Nós agora estamos quite com a lei, a justiça e o tribunal divino, aleluia. Nós não vivemos mais debaixo ou sob o jugo da lei, mas nós vivemos debaixo da graça. Você não vive sob o jugo da lei, você vive debaixo da graça. É da graça, é da graça, é da graça. Quem pode adorar? A sentença de morte que deveria recair sobre a nossa cabeça caiu sobre Jesus. Ele morreu a minha morte, ele morreu a minha morte, ele morreu a tua morte, ele morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, viver dele e viver para ele. Deixa eu ver quem está me ouvindo, quem está me ouvindo e tem coragem de adorar. Só quem vive dele, só quem vive para ele, só quem vive dele, só quem vive para ele. Talvez você está aqui esta noite e não está entendendo o sentido porque que você veio aqui, mas nós estamos aqui porque vivemos dele e vivemos para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. A lei na cruz foi cumprida. Em segundo lugar, porque que a cruz de Cristo é suficiente. Porque na cruz o pecado foi derrotado. E eu queria que você fechasse os teus olhos por um momento. Por um momento, feche os teus olhos. E talvez você está cheio de pecado, mas eu quero dizer para você que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Eu queria que você elevasse o seu pensamento a Deus neste momento, com os olhos fechados. Abre a boca e fale com Ele. Porque na cruz Cristo derrotou o pecado. Meus amados irmãos, Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. Isso implica dizer passados, presentes e futuros. Se reconhecemos esta verdade e tomemos posse, deixa eu dizer para você, o diabo não pode mais lograr êxito sobre a sua vida. Talvez você está deixando o pecado entrar na sua casa pela porta da frente, mas é porque você ainda não tomou conhecimento que o pecado foi derrotado na cruz. Talvez o inimigo está fazendo chacota de você, mas é porque você talvez ainda não tomou conhecimento que o pecado foi derrotado na cruz.
Na cruz Jesus venceu a lei, ele cumpriu a lei. Na cruz ele venceu o pecado, ele derrotou o pecado. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, meus amados irmãos, na cruz ele pagou a pena que nos cabia. A nossa dívida era grande, mas lá na cruz Jesus pagou a nossa dívida. Agora nós somos livres. Nós somos livres de toda a condenação. Pois, meus amados irmãos, nós fomos justificados. Abraão, diz a palavra, ele foi justificado pela fé. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que também, se nós tivermos fé, seremos justificados. Cristo na cruz pagou a dívida dos nossos pecados. Ele derrotou o pecado na cruz. Agora eu estou livre. Agora você está livre. Agora nós somos livres. Deixa eu ver quantos livres tem neste lugar. Quantos livres? Só os livres. Só os livres. Só os livres que o Filho os libertou. Só os livres. Só os livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu ver, só os livres. Só os livres. Vai levantar a mão, vai abrir a boca de adorador, e vai glorificar, vai adorar. Só quem é livre para adorar, adore, 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 adore. Na cruz o pecado foi derrotado. Deixa eu contar uma experiência de um sonho de Lutero. Segundo os escritos, Lutero teve um sonho. E este sonho, ele sonhou com o diabo, acusando-o de uma enorme lista de pecado. Lutero, neste sonho, disse a Satanás: de fato eu cometi todos eles. No entanto, há algo muito importante que essa lista não revela. Talvez o inimigo naquela hora disse assim: que é isso que este fato não revela, essa lista não revela? É que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Aí Lutero disse assim no sonho: agora estou livre, agora estou livre, agora estou livre. Esta palavra serve para nós também, irmão. A Bíblia diz no capítulo 12 e versículo 10 de Apocalipse, que todos os dias Satanás, que é acusador, ele vai diante de Deus levando uma lista de acusação do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados. Ele coloca diante de Deus, mas lá está o Cordeiro de Deus e diz: Pai, foi por esses pecadores que eu morri pregado na cruz. O meu sangue purifica, o meu sangue purifica, o meu sangue purifica de todo pecado, de todo pecado. Deixa eu ver quem pode adorar. Só quem é livre, só quem é liberto vai adorar, vai adorar, vai adorar. Cristo nos justificou, irmão. Cristo nos justificou. Na justificação fomos libertos da condenação do pecado. Agora em Cristo nós somos santificados. E na santificação nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Mas em breve chegará a glorificação, e na glorificação seremos libertos da presença do pecado. Embora, meu amado e querido irmão, a glorificação seja um acontecimento futuro, na mente e nos decretos de Deus já é um fato
ato consumado. O pecado foi vencido. Estamos livres pela morte de Cristo. A morte de Cristo foi o nosso êxito. O nosso êxito. A sua cruz, a cruz de Cristo é a nossa bandeira de liberdade. A cruz de Cristo, eu vou repetir até tu dar glória a Deus, é a nossa bandeira de liberdade. A cruz de Cristo, ele não foi pregado na cruz porque era um malfeitor, ainda que alguém considerou, mas ele foi pregado na cruz, foi para exatamente nos dar a liberdade. Deixa eu ver quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar. Deixa eu ver quem trouxe a boca e pode glorificar a Deus, a Deus, a Deus. Tinha razão de Paulo dizer: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Deixa eu concluir. Por que que a cruz de Cristo é suficiente? Porque na cruz Jesus venceu a morte. A morte foi vencida na cruz. A cruz não foi a arena da derrota de Jesus. Pelo contrário, a cruz foi o palco da sua maior, esplendorosa vitória. Alaia séria, remanchou. Ei, crente, te acorda, porque a cruz não é sinônimo de tristeza, é sinônimo de vitória agora. Foi lá na cruz que Cristo venceu a lei, ele cumpriu a lei. Foi lá na cruz que Cristo derrotou o pecado, e foi lá na cruz que Cristo venceu a morte. A morte agora é vencida. O poder da morte está na mão do nosso Cristo, está sob o controle do nosso Cristo. Quem acredita nesta palavra, vai adorando Cristo, que ele está vivo. Ele venceu a morte. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o drama do Calvário, do Gólgota, parecia que a morte daria fim ao sublime ministério de Cristo. Por quê? Jesus fora preso e acusado de blasfêmia em um julgamento ilegal. Seus discípulos haviam fugido. Os romanos zombavam dele. Atravessaram cravos em suas mãos e pés, e ao seu lado uma lança, em sua cabeça uma coroa de espinho. Mas o que é mais lindo é que Deus estava no controle. Mas Deus estava no controle. Deixa eu dizer para você esta noite, nada foge do controle de Deus. Para de ficar olhando para as coisas com a cara de perdedor, com a cara de derrotado, de vir para o culto da comunhão na sua maior tristeza, na sua maior dor, como se o culto não tivesse nenhuma significância. Nós estamos aqui lembrando da morte, mas uma morte vitoriosa, aleluia, que Cristo teve lá na cruz, lá na cruz, lá na cruz, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Porque pastor, que o Senhor diz isto, é porque Deus estava no controle. Deus estava controlando toda a situação. A cruz foi o pódio mais alto, onde Cristo sagrou-se campeão invicto, desbaratando o poder da sepultura e arrancando o aguilhão da morte. Esta não pode detê-lo, a morte não pode detê-lo. O meu Jesus, o teu Jesus, Jesus foi à sepultura como morto, mas ao terceiro dia o anjo bradou na terra, removeu a pedra tamanha que estava na boca do sepulcro. A morte não pode detê-lo, o nosso Cristo. Deixa eu ver quem crê nesta pregação. Deixa eu ver quem crê nesta mensagem. Deixa eu ver quem está aqui porque crê nesta mensagem. Deixa eu ver quem crê nessa mensagem. Aleluia! A morte morreu na morte do Cristo. Cristo a derrotou, trazendo a esperança de ressurreição. A morte não tem mais a última palavra. Cristo ressuscitou. Agora a última palavra de Cristo. A última palavra de Cristo. Tem gente com medo da morte por aí, mas a morte é um aguilhão vencido. É alguém que perdeu o poder, mas não perdeu para qualquer pessoa. Não foi derrotada por qualquer pessoa. Foi derrotado pelo meu Cristo, pelo teu Cristo, pelo nosso Cristo. Levante a cabeça, olhe para cima, porque Cristo venceu a morte. Quem pode adorar a Cristo? Quem pode glorificar o Cristo? Se esta palavra não pode te comover, irmão, eu não tenho culpa. Se você está com essa cara de alguém que chupou limão e não gostou, de alguém que está pasmo sem entender nada, eu não tenho culpa. Porque se você está vivo hoje, o motivo disto é Cristo. A razão é Cristo. Então celebre a Ele esta noite. Celebre a Ele esta noite. Quem pode ser grato ao Cristo vivo esta noite? Quem pode ser grato? Quem pode ser grato? Quem trouxe a boca e pode ser grato a Deus? A cruz é suficiente. Na cruz, Cristo cumpriu a lei. Na cruz, Cristo derrotou o pecado. Na cruz, Cristo venceu a morte. Deixa eu concluir. Na cruz, o diabo foi derrotado. Eu vou repetir. Na cruz, o diabo foi derrotado. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé. A cruz, símbolo de fraqueza, vergonha e dor, transformou-se em instrumento de vitória retumbante. Porque na cruz, missionário Jefferson, Jesus derrotou o diabo. O diabo estava cantando de galo. Fica de pé, você que pode. O diabo estava cantando de galo e dizia que ele não largava o ser humano, que o ser humano era dele. Mas lá na cruz, Jesus pagou o preço por mim, derrotando o diabo. Aleluia! O diabo não tem poder sobre nós, irmãos.
Quem tem poder sobre a nossa vida é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Por quê, pastor? Cristo triunfou sobre o diabo. E suas hostes lá na cruz, expondo Satanás ao desprezo. Cristo desbaratou o inferno e impôs ao diabo uma derrota fragorosa e definitiva. O diabo é um inimigo vencido, seus dias estão contados, sua sentença já está lavrada. Ele foi vencido na cruz. Jesus venceu o diabo na cruz. Querido, vai chegar um dia que o diabo, seus demônios e todos os seus seguidores serão lançados por Cristo em um lago de fogo. E enquanto isto, a igreja triunfante, militante, triunfará em glória, em glória, em glória, em poder, porque Cristo venceu, 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 venceu. E se você crer, dê glória. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Talvez alguém possa pensar que o diabo lá no inferno é rei. Ele não é rei, nem no inferno, nem no inferno, nem no inferno. Satanás é rei. Só existe um rei chamado Jesus Cristo. Ele é rei. Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus é rei. E se você crê nesta palavra, você tem liberdade para adorar o Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei, o Todo-Poderoso. Queridos, vai chegar um momento que até o inimigo, até o diabo vai ter que se curvar e vai ter que dizer que Jesus Cristo é Senhor. Porque, pastor, que o Senhor disse, Filipenses 2:11, o texto diz que todo joelho tem de se dobrar diante de Cristo. Aí o texto vai dizer, no céu, na terra e debaixo da terra. O diabo vai ter que dizer que Jesus Cristo é Rei. Vai ter que dizer, vai ter que declarar que Jesus Cristo é Rei, para a glória de Deus, o nosso Pai. Deixa eu dizer para você, meu irmão, para eu concluir. Agora nós que estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Temos autoridade sobre o diabo e suas hostes. É da cruz que emana todo o poder para a nossa vitória. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Aleluia! É lá da cruz, é lá da cruz, é lá da cruz, é lá da cruz que vem a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. E agora nós estamos aqui diante do maior significado. Estamos diante da maior importância da igreja, que é a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 11, versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu te convido esta noite para você fazer um autoexame. Não olha para o diácono Adenilton. Não olha para o missionário Jefferson. Não olha para o obreiro Josinaldo. Não olha para o pastor Mosael. Olhe para você mesmo. Coloque o seu subconsciente para funcionar. Senhor, eu fiz isso durante esta semana, durante este mês.
Mas eu reconheço o meu erro. E eu vou perante o altar, como forma de confissão deste ato. Eu falei isso, eu falei aquilo. Eu preciso, Senhor, de um conserto, de um renovo, de um reforço. Se você sente essa necessidade e tem coragem de sair do seu lugar e vir à frente para receber a oração, aleluia, de renovo e reforço espiritual, eu quero dizer para você que o Jesus da cruz está aqui. O Jesus da cruz está aqui. O Jesus da cruz que perdoa, que purifica, que limpa, que sara, está aqui. Tem alguém que tem essa necessidade? Se tem alguém, venha, eu estarei orando. Se você sente a necessidade, venha. Se não sente, fica aí mesmo onde você está. Eu estarei orando, não vou chamar mais ninguém. Mas se você sente a necessidade, Jesus está aqui. Pai, em nome de Jesus, eu levo a Ti os meus pensamentos. Eu sei da minha pequenez. Eu sei da minha fragilidade. Eu reconheço, meu Pai, que nada sou, que nada posso, que nada tenho sem a Tua misericórdia, sem a Tua bondade. Se o Senhor não tivesse vencido ou cumprido a lei, eu estaria condenado hoje. Se o Senhor não tivesse derrotado o pecado, eu estaria condenado hoje. Se o Senhor não tivesse vencido a morte, eu estaria morto hoje. Se o Senhor não tivesse vencido o diabo, eu estaria perdido hoje. Mas o Senhor venceu. O Senhor cumpriu a lei, derrotou o pecado, venceu a morte e derrotou Satanás para garantir a vitória da sua igreja. E aqui está a igreja do Senhor nesta casa, neste templo, reconhecendo a sua necessidade que tem do Senhor. Agora toca neste coração duro, quebranta ele, e que ele venha se derramar diante do Senhor e se humilhar cada dia mais e ser perdoado, restaurado e fortalecido por Ti. Em nome de Jesus, quem crê, em nome de Jesus, quem crê, quem pode adorar a Ele. E eu Te agradeço por tudo, meu Pai, em o nome de Jesus, Teu Filho, que é vivo, que é poderoso e que permanece para sempre. Amém. Volte para o seu lugar, adorando a Deus. Os obreiros, convida aqui os